de um processo de realização da grande obra. Da grande obra, que é a capacidade de descobrir o mistério encoberto da morte. Esta resolução do mistério da vida era o Ocidente, a região dos lusitanos. Os gregos estavam aqui, e se pode dizer que Platão está nesta condição, nesta situação. Depois de Platão, só com Aristóteles a inteligência alcança a capacidade de basear-se sobre o solo da objetividade, de tornar-se o processo de elaboração conceitual, julgativa do mundo. Só com Aristóteles a inteligência aproa a objetividade. No solo da objetividade, a consciência se desenvolve através do intelecto como a consciência individual. Até a culminação, se pode dizer que a Europa é a representação dessa transformação, e essa transformação alcança a sua culminação na passagem do desenvolvimento da consciência intelectual, da consciência individual, até a autoconsciência. Até a consciência, a certeza e a evidência de si em si mesmo, na própria interioridade. A autoconsciência, que a sua máxima expressão, uma sua expressão importante na época de Goethe, na filosofia de Fichte, no esforço da Europa Central de alcançar esse epílogo, esse ponto, esse epílogo do processo de interiorização da experiência. Não mais a continuidade com os deuses, o espírito não fala mais do universo, mas se manifesta interiormente como evidência da autoconsciência. Nesse espaço, através do desenvolvimento histórico, vai se extraindo, vai se diferenciando a civilidade europeia da civilidade arcaica como expressão de uma comunhão com os deuses. Vai se diferenciando como a capacidade de experimentar em si mesmo, na interioridade, o sentido no mundo, não mais através do espaço, nas amplidões do universo. Ora, nesse processo, a civilidade europeia vai se abrindo além do seu espaço. Acha-se interiormente nas necessidades de superar seu espaço. A autoconsciência se experimenta, se esforça, através do trabalho espiritual da civilização, de experimentar-se como ponto de partida de uma renovada experiência da realidade, de um ampliamento do horizonte frente à realidade. Mente da Europa Central se vai desenvolvendo uma revolução mais espiritual, no sentido de uma busca, de uma navegação em território interior de certezas espirituais, na autoconsciência, na interioridade. Na parte ocidental da Europa, esta necessidade de redescobrir o mundo se manifesta
em direção externa, em direção exterior. Ora, nessa pesquisa, nessa busca do mundo, de uma redescoberta dos fundamentos do mundo exterior, da natureza do mundo exterior, põe-se, de uma maneira particular, o povo português, diferenciando-se do conjunto dos povos ibéricos. Steiner diz que é o espírito do tempo que diferencia o povo português. Um processo espiritual elevadíssimo, para dar-lhe uma missão particular. Este processo de diferenciação do espírito num conjunto de povos europeus, esse esforço de diferenciação encontra sua expressão na época da dinastia de Borgonha, da dinastia Afonsina. A dinastia Afonsina representa este período, a partir de Afonso Henriques, em todos os 10 séculos da sua, acerca dos séculos, 2 séculos de regência. É a dinastia que caracteriza uma época que se pode dizer de dissimilação com os povos ibéricos a norte e de assimilação dos povos mouros ao sul, de assimilação do sul e de dissimilação a norte, de diferenciação da estrutura fundamental desse povo, que tornou-se possível através do impulso espiritual particular que se manifestou, que pode se manifestar no povo português, que foi o núcleo do impulso esotérico da Europa. O povo português é o povo que foi plasmado, se posso dizer assim, de uma maneira extrema, da cultura do Graal e dos ideais dos templários. Os templários, já nos tempos de Teresa, a mãe de Afonso Henriques, eram presentes, eram ativos, protegidos no Portugal. E depois, foram ainda protegidos com Dom Henrique. Dom Dinis. Dom Dinis acolheu os templários no Ordem de Cristo, que plasmou, forjou o caráter fundamental desse povo, numa missão que ia além da simples tendência exterior da Europa de ir para a necessária conquista do mundo. E conquista do mundo, necessária conquista do mundo que exteriormente foi representada da Inglaterra. A Inglaterra, já que o inglês, em qualquer maneira, tem essa vocação à conquista exterior do mundo, a levar a consciência, a autoconsciência até a plena conquista da realidade exterior. Mentre o espanhol fez uma conquista também espiritual, mas de uma maneira exterior. Se pode dizer que Filipe II utilizou esta máquina missidial, como se chama, missidial, terrível, da Inquisição, como um instrumento bélico para conquistar o mundo. Foi um gênio nesse sentido, pois que intuiu, compreendeu que através desse instrumento podia conquistar a geografia, os territórios do mundo. Mas este aspecto da abertura às amplidões, além do espaço simbólico geográfico e espiritual da Europa,
foi confiada na sua história àquela vida cultural que se manifesta nas características do povo português. E essa missão acha uma prima fase exterior, segundo a minha opinião, na época dos aves, na sua culminação com Henrique o Navigador, depois de João I até Sebastião, até Alcácer Quibir, 1576 ou 78, 1578. Sim. Batalha de Alcácer Quibir. Que são esses dois... a queda de Fernando, a história de Leonor Teles Menezes e depois o início da dinastia com João I e os seus filhos, com a sua mulher Filipa de Lancaster. Como pudeste partorir tantos gênios, diz Pessoa, creio. Entre esses gênios era Henrique o Navigador. Henrique o Navigador é como um representante arquetípico do povo português, um homem que mira além do horizonte do visível, num desconhecido que vela os mistérios do futuro do homem. A vocação fundamental, este resguardo que é voltado para o futuro. Mas ao começo, em toda a história das navegações portuguesas, prevalece o passado do futuro. Como sempre no despertar da consciência, emerge primeiramente essa relação radical com o passado. O Renascimento foi uma relação com a civilidade antiga. É assim, os portugueses buscavam o Oriente, segundo essa tradição do imaginário mítico da legenda do Grau, que representava um momento fundamental do conteúdo ideal do Grau, a imaginação do reino do Preste João. O Preste João, que seria o representante do verdadeiro cristianismo, de um cristianismo humanizado, de um cristianismo transformado em experiência humana, não mais um cristianismo simplesmente exterior, mas um cristianismo como realização do templo. E o templo, na tradição, é o homem. O templo é o destino humano, é o corpo. O corpo do homem tem duas significações na tradição. O sepulcro, o instrumento da separação, do desterramento, da retração em si mesmo, da perda da unidade e da continuidade com os deuses. Mas, na outra parte, é o substrato, o meio, a base, através da qual o homem, sendo-se separado dos deuses, pode começar a partir de si mesmo, numa maneira livre, para realizar si mesmo, para tornar-se autor do seu destino. Deus ele mesmo. E, nesse sentido, desse ponto de vista, o corpo é templo. E esse cristianismo do prestijão é este arquetípico ideal de um cristianismo no qual o elemento divino torna-se humano, torna-se matéria da individualidade, torna-se matéria da identificação do homem com a essência de si mesmo. O Cristo torna-se a essência do homem, não um Deus que manda, mas um Deus que faz livre. O fundamento da livre ação individual como expressão da capacidade de criar si mesmo. Esse ideal templário era tal que os templários
anelavam, pode-se dizer, desejavam levar, trazer o elemento espiritual até compenetrar o elemento material, até o elemento do dinheiro, trazer a possibilidade da relação humana individual na maneira de utilizar o dinheiro, até o elemento mais esvaziado de conteúdo interior, até aquele espírito que aquele elemento espiritual que é o esvaziamento do conteúdo. O conteúdo é o eu que pode dominar o dinheiro até fazer o instrumento da relação, da solidariedade humana. Esse era o impulso templário. O Cristo como essência do homem. Esse impulso trabalhou criando a cultura, a língua, a maneira de ser que se manifestou através do mundo lusitano e se manifestou numa primeira maneira como uma recerca da origem espiritual, espacial da própria identidade no Oriente. O primeiro movimento dos navegadores portugueses não foi para o Ocidente, foi para o Oriente, com Vasco da Gama. E depois Afonso de Albuquerque, vocês sabem muito melhor de mim toda essa história dos descobrimentos. Mas aqui começa uma certa crise do espírito português. Começa a acabar esta época, que aparentemente é a época principal, a época fundamental, mas só exteriormente, só aparentemente. A época essencial não surgiu ainda. Essa é a manifestação exterior desta época. Desta vocação que encontra seu germe, que é uma vocação universal do homem, mas encontra seu germe na maneira de ser do povo, da cultura, da língua portuguesa. Esta capacidade de experimentar a passagem do Tejo ao oceano, do finito ao infinito, que é marcada geograficamente já no mito grego, através da geografia mítica, heróica. Essa época acaba com uma grande crise, mas a origem desta crise que é também a origem de um desvio na orientação material econômica dos acontecimentos ligados aos descobrimentos, um desvio na direção da avidez do desfrutamento dos povos, que infelizmente caracteriza todas as consequências negativas das descobertas. Esse desvio trova sua origem, trova sua signo, sua marca histórico-temporal no fato de que João III pede a vinda do Santo Ofício e dos jesuítas no Portugal para tomar a direção espiritual de Portugal. Ora, os jesuítas trazem consigo aspectos grandiosos, naturalmente, tem muitas figuras importantes, mas do ponto de vista fundamental da sua maneira de considerar a espiritualidade, trazem um impulso à conformidade, à obediência, à conformidade doutrinária. A ideia jesuítica é exatamente o contrário da ideia templário-rosicruciana. A ideia templário-rosicruciana é a ideia do despertamento do Deus no homem.
A ideia dos jesuítas é a ideia da obediência do homem aos deuses, já que Deus é rei. É a passagem misteriosa da Cristo a Jesus. E os jesuítas falam sempre de Jesus, muito raramente de Cristo. Porque Cristo representa Deus, mas Deus no homem. Qualquer coisa que traz consigo a liberdade, que é o contrário da ideia da obediência a um espírito que se cristaliza num catequismo, numa verdade assertiva, pressuposta como doutrina, a qual o homem deve simplesmente conformar-se. A inteligência que os jesuítas, a qual tendem os jesuítas, é uma inteligência que se conforma a uma verdade que é já pré-constituída. Que é o oposto da ideia do gênio do Sturm und Drang, o gênio que desperta, que do manancial